Olá, meu nome é Arthur, sou mais conhecido como Bob, sou sindicalista lá do Sindipetro Unificado de São Paulo, represento os petroleiros da região de São Paulo e sou trabalhador da Petrobras, da refinaria de Paulínia, Replan, lá no interior paulista. Estamos aí com uma luta bastante grande contra as privatizações, contra os ataques que estão sofrendo as empresas públicas e as empresas estatais e que no caso da Petrobras, ele acontece desde 2014. Ele se divide mais ou menos em duas frentes. Temos a questão da Operação Lava Jato, que é bastante polêmica, é bastante complexa, mas que no nosso entendimento foi conduzida de uma maneira equivocada, levou a empresa à paralisia dos seus investimentos, à paralisia das suas obras. E por outro lado temos também o governo que assumiu após o impeachment, que promoveu uma série de mudanças internas à Petrobras, tanto a nível estatutário quanto a nível de plano de negócios, e que colocam como prioridade para a Petrobras vender ativos para resolver o seu problema de dívida, né? E que para nós é um problema muito grande, porque se no curto prazo você consegue levantar dinheiro com essa venda de ativos, no médio e longo prazo você perde receita e com isso o problema da dívida tende a não se resolver a médio e longo prazo. Essa venda de ativos ela acontece em dois níveis, né? Nós temos a questão da exploração e produção de petróleo, que acontece no litoral, principalmente agora com foco no pré-sal, mas também temos os ativos de refino e de logística. Hoje a Petrobras está sofrendo ataques nesses dois níveis. No pré-sal, houve mudanças na lei que tiraram o privilégio da Petrobras, a proteção de mercado da Petrobras, de ser a operadora única do pré-sal. Com isso, as operadoras estrangeiras estão avançando nos campos do pré-sal, que originalmente deveriam ser operados pela Petrobras. E na área de logística e refino, temos um projeto de venda de refinarias que está em curso, ele ainda não se realizou, mas ele está em curso, e também a venda dos equipamentos de logística e também as outras áreas que a atual gestão da Petrobras não considera como áreas do negócio da Petrobras, como as fábricas de fertilizantes, como as termoelétricas, biocombustíveis e outras áreas que a Petrobras estava investindo e estava desenvolvendo. E com isso a gente vê a fragilização do nosso parque industrial, fornecimento de combustíveis, encarecimento dos derivados, do gás de cozinha, toda essa situação que levou recentemente o país a uma convulsão muito grande com a greve dos caminhoneiros e com a grande insatisfação popular, principalmente com o preço do gás de cozinha e da gasolina. Bom, lá na refinaria eu trabalho como operador, então sou técnico de operações de refino. É um trabalho que lida ali com o controle das variáveis de processo, né, do refino. E para nós é muito evidente o processo de sucateamento. Para dar um exemplo, na segunda-feira passada, no dia 20, a refinaria que eu trabalho passou por um acidente de proporções gravíssimas, né? Explosão de um tanque de água ácida, incêndio em várias unidades. Milagrosamente, né, por força aí do destino, ninguém se acidentou, ninguém ficou ferido ou morreu, mas provavelmente foi o acidente mais grave que a refinaria já viu acontecer. E nós achamos que ele está se dando por duas questões básicas. Primeiro, que desde 2016 o investimento no refino, que é essa grande área da Petrobras de processamento de petróleo e fornecimento de derivados, ele foi reduzido drasticamente. Ele já vinha sofrendo reduções consecutivas. A partir de 2016 ele praticamente é reduzido a mais da metade. Com isso, diminuiu o dinheiro para comprar materiais sobressalentes, para fazer manutenção, paradas de manutenção, entre outros trabalhos que são importantes para que a refinaria opere com segurança, a refinaria e os terminais. E de um outro lado também houve um processo de diminuição dos efetivos, terceirização dos trabalhos de manutenção e diminuição dos efetivos de operação, que são efetivos que precisam ter um número mínimo. Não tem como você operar plantas petroquímicas sem ter esse número mínimo. Foram reduzidos esses efetivos, tempo de parada de manutenção foi reduzido, custo com manutenção foi reduzido. Com isso a gente vê um sucateamento cada vez maior, cada vez mais aparecendo no sistema, né? A gente sempre trabalha com a perspectiva de que acidentes desse tipo, por exemplo, eles acontecem por motivos complexos e que se alinham ao longo do tempo. Então esse processo que começou lá em 2015, 2016, agora está começando a demonstrar, né? Agora está começando a evidenciar esse sucateamento. Para a Eletrobras,
eu imagino que a situação seja similar. Primeiro porque o setor elétrico no Brasil já sofreu um ataque muito grande já nos anos 90, né, com as distribuidoras sendo privatizadas, com um forte ataque justamente na interface com a população, com a sociedade. Agora eles avançam no processo de privatização da transmissão e da geração de energia elétrica. E são justamente os pontos sensíveis do sistema. Na geração, principalmente, você está lidando com a geração de energia elétrica, que é um processo complexo, assim como uma refinaria de petróleo, né, uma planta industrial que tem todo um problema de manutenção, de efetivo, de uma série de questões, mas também existe a questão da gestão das águas das bacias hidrográficas. Então você tem esse duplo problema. Se privatizar hoje as geradoras de energia no Brasil, você vai perder o controle da sua soberania de abastecimento de água. E fatalmente, os agentes privados, eles terão muito menos prioridade para questões de efetivo e manutenção. O foco deles é aumentar a produtividade. O foco deles não é garantir segurança operacional, é produtividade, lucratividade, e com isso as condições de trabalho pioram bastante. Tem um último ingrediente que vale a pena mencionar e que aconteceu no dia de ontem, que foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que agora qualquer atividade pode ser terceirizada. Eu até me pergunto, será que a atividade de juiz vai poder ser terceirizada com essa decisão do STF? Mas para nós aponta um cenário muito ruim, porque provavelmente o processo de pejotização, cada um de nós virar uma empresa, vai começar a avançar com força. E com isso, direitos trabalhistas, condições de trabalho tendem a ficar cada vez piores, os acidentes vão aumentar, o adoecimento do trabalho vai aumentar. E nós vamos ter que ter muita força, muita resistência para reverter esse processo aí. Hoje, os petroleiros, junto com os eletricitários, o movimento dos atingidos por barragens, os pequenos agricultores, os professores e algumas outras categorias, estão juntos no esforço que é a Plataforma Operária e Camponesa pela Água e Energia. Essa plataforma, ela é um grupo desses movimentos, desses sindicatos, que tem dois objetivos. Primeiro, formular políticas, formular pensamento e ação para esses setores de energia. E do ponto de vista popular, do ponto de vista da sociedade, do que pode ser feito para que beneficie toda a sociedade, né? Universalização da energia e da água, saneamento e tudo mais. E a outra questão é justamente disseminar essas informações, formar a nossa população para que o pessoal compreenda com mais profundidade, né, com mais complexidade, o que é esse setor energético. Por que é importante ele ser nacional, por que é importante ele ser público. Tem essa questão da universalização que eu comentei agora há pouco. Por que é importante que essas empresas tenham um controle social, algum nível de controle social, conselhos regionais que avaliam o desempenho dessas empresas, essas questões todas que eu falei de manutenção e segurança operacional, porque uma refinaria, uma geradora de energia elétrica, qualquer acidente grave em instalações desse monte afeta a sociedade, afeta o meio ambiente. Então, é um esforço contínuo, é um esforço que essas organizações vêm desempenhando aí desde o ano de 2010 e, no meu entendimento, é o caminho que nós temos. Se nós não nos juntarmos, se nós não conversarmos entre nós para ver o que nós temos em comum e que projetos que nós podemos avançar, que a sociedade compreenda e abrace a nossa causa, a gente vai se estrepar. Nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Individualmente, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas.